De assuntos polêmicos, esse mundo tá cheio. E quando eu falo polêmicos, são polêmicos mesmo, daqueles que dividem a população em dois ou mais grupos, onde um lado tenta mostrar que é melhor do que o outro dentro da sua realidade, da sua verdade. A exemplos práticos disso temos futebol, com seus vários times, religião, com suas várias crenças, e um caso mais recente, temos a política, que literalmente dividiu o país e liderou o ranking de tretas, internet afora, internet adentro também, foi uma loucura. Mas, trazendo isso para o nosso mundo, finanças também tem aqueles assuntos polêmicos e digamos que o top 1 está entre aqueles que defendem que comprar um imóvel sempre é o melhor cenário contra aqueles que defendem que alugar é sempre uma melhor opção. E aí, quem será que está certo? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje eu separei 4 dos principais pontos que costumam aparecer defendendo que um lado é melhor do que o outro. A ideia é que a gente passe ponto a ponto, discutindo ambos os cenários para tomar a decisão de qual que seria o melhor dentro da própria realidade. Porém, antes de entrarmos nesses 4 pontos, é bem importante jogar 2 situações na mesa. A primeira é que certamente a melhor situação para você decidir se quer comprar ou alugar um imóvel seria ter o dinheiro em mãos desse imóvel, seja para qualquer uma das duas, porque se você for comprar o imóvel, você consegue negociar um belo desconto para pagamento à vista, já que você consegue fazer ali no ato, e no caso do aluguel, a depender do valor do imóvel, com o investimento e os juros gerados por essa aplicação, você consegue pagar o seu aluguel sem precisar mexer no valor principal. Às vezes você até consegue pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro para você reinvestir e aumentar o seu patrimônio. Então certamente esse seria o melhor cenário, mas sabemos que não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então é um cenário que está fora de questão. Eu não vou comentar sobre ele à frente. E o segundo ponto é que somos humanos. E humanos são movidos não só pela lógica, mas também pelos sentimentos. E principalmente quando a gente está falando de comprar um imóvel, comprar o próprio teto ou alugar, no caso, a gente entra naquela grande balança entre os que são mais racionais, frios, calculistas, olham só para números, e aqueles que são mais sentimentais e consideram alguns outros valores acima unicamente do dinheiro. Claro que não existe um melhor do que o outro e também não existe alguém 100% números ou 100% emoções. É tudo um equilíbrio, mas somos mais de 200 milhões de brasileiros com uma infinidade de combinações possíveis e de experiências com o dinheiro. Então é bem difícil conseguir passar por todos esses cenários, mas eu garanto que nesse vídeo ele vai ser o mais completo possível para conseguir abranger o máximo de combinações possíveis para conseguir te ajudar a decidir se na sua específica seria melhor comprar ou alugar. Então vai ser um vídeo meio misto, e por um lado, alguns mitos serão desfeitos nesse vídeo, por outros, algumas pessoas vão mudar a forma de pensar sobre o tema e por aí vai. No final chegaremos em uma conclusão. Espero que gostem e se gostarem não esquece de deixar o like a partir do momento em que esse conteúdo te agregar de alguma forma, já que é assim que eu estou avaliando que o que eu estou montando aqui está sendo útil para vocês. Combinado? Sem mais delongas então, vamos começar com o primeiro item da nossa lista, que é vantagem geográfica. Para quem não tem imóvel próprio, ou seja, não está com a raiz fixada em um ambiente, tem a flexibilidade de poder escolher onde quer morar. Então, em um determinado momento, pode preferir morar perto do trabalho, perto dos familiares, perto da faculdade. Às vezes, até antes de comprar um imóvel, prefere ir para uma região para conhecer o entorno ali, sempre ouviu falar que é uma boa região por ter transporte, educação de qualidade, segurança. Então quer passar um período ali de aluguel para depois tomar a decisão se quer comprar algo naquela região. Então, do quesito flexibilidade e vantagem geográfica, o aluguel acaba ganhando alguns pontos aqui, principalmente porque se você tem um imóvel próprio e já tentou se desfazer dele, sabe a burocracia que é e a dificuldade que é vender um imóvel. É um ativo sem liquidez. Liquidez aqui significa conseguir transformar aquilo em dinheiro rápido na sua mão para uma tomada de decisão. Então, certamente, no quesito vantagem geográfica, o aluguel leva alguns pontos aqui contra quem tem um imóvel comprado ou financiado. Já o item 2 dessa lista, a parcela do financiamento é sempre mais cara do que o aluguel. E aqui tome muito cuidado com palavras que generalizam as coisas, como sempre, nunca, todos, nenhum.
Normalmente dá para você encontrar alguma diferença aí que inviabiliza a frase como um todo, e aqui não é diferente. Olhando primeiro para o lado do financiamento, a parcela ela depende muito do quanto que você está financiando. Então, se você der um valor alto de entrada, em média você precisa dar uns 30%, mas tudo é aberto à negociação, podendo o FGTS inclusive compor esse valor. Se você consegue dar uma entrada alta, você acaba financiando um valor menor, e isso consequentemente faz com que as suas parcelas do financiamento sejam menores do que poderiam ser se você desse uma entrada muito baixa. Mas não só isso, a taxa de juros da própria economia influencia no quanto que vai ser a taxa de juros do seu financiamento. Hoje, com uma Selic acima de 13%, quase 14%, certamente você encontrará taxas de financiamento muito mais caras do que em 2020, quando a Selic era 2%. Isso faz parte da economia, inclusive é bem importante que você avalie a situação econômica do país antes de entrar em um financiamento de longo prazo por conta dos juros. Claro que não é o fim do mundo. Se você entrar hoje por necessidade em um financiamento ou porque você quer e a taxa de juros começar a cair, você consegue realizar tanto a portabilidade quanto a renegociação de dívidas, e aí no caso a portabilidade para um banco que te cobre menos, ou a renegociação de dívida dentro do próprio banco. Liga lá e fala: ó, meu querido, a taxa de juros está caindo e eu preciso que você reveja os meus juros. Se o banco falar não vou fazer, faça a portabilidade para outro banco que certamente vai aceitar de braços abertos receber a sua dívida ali. Isso olhando só para o lado do financiamento. Agora, quando a gente parte pro aluguel, e é aí que a gente começa as comparações, na largada o aluguel acaba tendo uma vantagem. Via de regra, o imóvel ele é alugado a 5% do seu valor. Então, pegando o mesmo exemplo do financiamento, se hoje a gente tem Selic a 13%, o financiamento está girando em 15%, 16%, certamente você não vai encontrar um aluguel a 13%, 15% ou mais do valor do imóvel. Isso porque o mercado acaba tirando naturalmente esses caras da negociação. Então, na largada, o aluguel tem vantagem. Porém, conforme o tempo vai passando, o aluguel ele vai sendo reajustado por um índice chamado IGPM, que é um índice de inflação que varia muito. Já chegou a variar 20%, 30% no ano. Então, imagina você estar pagando um valor de aluguel hoje, no próximo ano ele reajustar 20%, enquanto o seu salário reajustou 5%, 7%. É uma diferença considerável, principalmente ano contra ano. Então, de um lado, a gente tem um aluguel na crescente contra uma parcela de financiamento que vem caindo. Isso porque normalmente os financiamentos são feitos na tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, onde a primeira parcela costuma ser a maior e ao longo do tempo ela vai caindo. Então chega um ponto em que o aluguel e o financiamento se cruzam e essa diferença acaba se tornando uma vantagem para quem fez o financiamento. Isso se tiver controle, e é para isso que a gente parte para o ponto 3 dessa lista, que é melhor aplicar a diferença entre o aluguel e o financiamento. Como eu disse no tópico anterior, a tabela SAC ela começa com valor alto e vai caindo ao longo do tempo, enquanto o aluguel ele já começa baixo na largada. Então, isso faz com que, em um exemplo, que você tem uma parcela de 3 no financiamento contra um aluguel de 2, você tem R$1.000 que te sobra para você investir. Isso no mês a mês você vai investindo até você tomar a decisão de que você quer comprar um imóvel. Às vezes você já tem acumulado um patrimônio que te permite comprar o mesmo imóvel ou pelo menos dar uma bela entrada no imóvel em que você está ou algum outro. O ponto é que isso até é uma verdade, mas para isso acontecer você precisaria ter um controle financeiro extremo, já que não adianta você conseguir economizar R$1.000, mas gastar esses R$1.000 ou investir mal esses R$1.000. No final das contas, você pode acabar numa situação pior, que é não ter casa, nem patrimônio e ainda um aluguel caro para pagar. Sem contar que, como eu comentei, existe aquele ponto de inflexão, onde o aluguel ele acaba se tornando mais caro do que o financiamento. E nessa situação você vai acabar tendo que resgatar desse patrimônio para fazer o pagamento do aluguel, sendo que no cenário do financiamento você estaria pagando parcelas mais baixas desse ponto em diante. Então é importante você avaliar, primeiro, se você tem o controle financeiro para conseguir fazer essa jogada, o que você acaba tendo uma vantagem sim na compra futura do imóvel, ou caso não tenha esse controle, que você garanta aquele boletinho para pagar no mês a mês e aquele foco de tentar quitar essa dívida o quanto antes. E a quarta e última frase dessa lista é: eu prefiro pagar por algo que é meu. O ponto de engano nessa frase é que, na verdade, o imóvel ele não é seu. Ele só será seu a partir do momento em que você quite a última parcela.
Experimente não pagar uma das anteriores, que você vai ter o desprazer do banco te convidar a se retirar do imóvel e ele colocar o mesmo a leilão, o que não é uma coisa muito agradável. Isso para o lado do financiamento. Para o lado do aluguel, existe uma sensação de que você pode ser chutado a qualquer momento do imóvel. Isso pode acontecer se você negligenciar o ponto mais importante do aluguel, que é a elaboração do contrato. Um contrato bem escrito impede que você seja simplesmente chutado do imóvel a qualquer momento, sem preparo, sem um prazo para conseguir se organizar. Não é algo tão simples de acontecer. Então, pro lado do aluguel, se você focar ali no principal momento, que é a elaboração do contrato, fazer os seus apontamentos e mudanças, você está blindado sobre uma situação de saída às pressas. E do lado do financiamento, só tenha claro que o imóvel ele é seu a partir do pagamento da última parcela. Porém, um ponto contra o pagamento do aluguel aqui nessa frase específica é que eu acho que esse sentimento de seu acaba mexendo muito na pessoa optar por financiar um imóvel, porque sabe que depois do pagamento da última parcela tem um bem que é seu, que ela pode fazer o que quiser naquele bem. No lado do aluguel, qualquer benfeitoria, qualquer coisa que você queira fazer no imóvel, você não só precisa da aprovação do proprietário, quanto quando você sair, aquela benfeitoria fica para ele, então você está investindo num imóvel que não é seu. Então esse lado sentimental acaba dando uma pesada nessa frase, mas para você não ter essa surpresa chata de descobrir que o imóvel, na verdade, ele não é seu, eu achei importante colocar esse ponto na lista. Como bônus, se você der um Google em simulador, alugar e financiar, você vai encontrar uma série de simuladores disponíveis em que você pode até entrar neles, colocar qual que é a situação para ter uma ideia de qual opção seria melhor para a sua realidade. O único ponto é que você não acredite 100% e cegamente nos simuladores que estão na internet adentro. Isso porque é impossível você prever dentro dos próximos 30 anos como que todas as variáveis envolvendo essa tomada de decisão vão se comportar. E aqui eu estou falando de todas mesmo. Eu estou falando da sua decisão de onde criar raízes, da taxa de juros da economia, do prazo em que você vai ter o emprego, qual vai ser a sua fonte de renda nesse período. Enfim, uma série de pontos que os simuladores não conseguem captar. Eles dão um norte, servem e ajudam a você ter uma ideia do quanto do ponto de vista financeiro, né, aquele lado mais frio, seria melhor da sua tomada de decisão. Mas não considere isso como um norte absoluto e a decisão que você deve tomar. Pega aquilo, joga para dentro da sua realidade e veja se realmente o que os simuladores estão falando servem ou não para você. Então, em resumo, o financiamento tende a ser uma boa opção para pessoas que possuem pouco poder aquisitivo, mas muito foco, já que você consegue antecipar as parcelas e acabar tendo a posse do bem antes do prazo estabelecido e, às vezes, com um valor muito melhor do que o aluguel, que tende ao infinito. Por outro lado, o aluguel ele serve para pessoas que têm um controle financeiro considerável e que também não sabem aonde pretendem criar raízes no final das contas. Então você consegue ter todo um experimento naquela região ou morar onde naquele momento te é mais vantajoso e depois realizar a mudança ou até mesmo a compra do imóvel dentro de onde você tenha segurança. Então no final das contas, gente, não adianta brigar sobre o que é melhor ou o que é pior para todo mundo, mas sim avaliar o que dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento, é o melhor cenário. Podem ver, inclusive, que para explicar os 4 pontos dessa lista eu precisei entrar em uma série de situações onde para você pode fazer sentido, mas às vezes para uma outra pessoa que está ouvindo não seja a realidade dela e não faça sentido nenhum. Então, no final das contas, se couber no seu orçamento e trouxer a felicidade que você espera no seu imóvel, seja próprio ou de aluguel, faça, desde que caiba no seu orçamento. Esse é o mais importante, então tenha muita atenção nesse ponto. Agora me conta aqui embaixo se você vive de aluguel ou vive financiado e qual que é a sua experiência no tema, se pretende mudar, se considera que acertou dentro da sua realidade ou se não, e como você está lidando com isso. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também me acompanhar nas redes sociais. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!